que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós somos habilitados, somos aperfeiçoados. Estamos na condição que o próprio Deus, Ele estabelece para a sua igreja, para que nós possamos viver e andar nesta vontade de Deus, para o nosso crescimento. E quanto mais nós estamos dispostos a manter essa intimidade com Deus, mais Ele tende a se revelar. E quando Ele se revela, Ele revela coisas grandiosas, coisas profundas. Como diz o próprio Jeremias no capítulo 33, no versículo de número 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que tu não sabes. Eu vejo, quando Jeremias fala estas coisas, ele diz que a primeira disposição, a primeira atitude, a reação, ou esboçar uma ação, tem que ser nossa, de clamar. Porque ele está dentro de um contexto onde não se buscava, onde não se clamava, onde não estava estreitando uma relação, onde ninguém estava disposto a promover um culto de louvor e que viesse assim trazer àquelas pessoas um arrependimento. Então a disposição é: clama-me. Quando vocês estiverem dispostos a clamar, eu vou responder. E aquilo que eu respondo para vocês, e o que eu vou anunciar a vocês, o que eu tenho para entregar a vocês, são coisas grandes, são grandiosas. Coisas ocultas que ainda não foram reveladas, mas a partir do momento que vocês buscarem, que vocês clamarem, vai ser revelada, porque Deus vai revelar os seus mistérios, vai revelar a sua vontade, o seu querer. Então é surpreendente para nós, porque eram coisas que nós não sabíamos. São coisas que estão além da nossa mente, além do nosso entendimento. É por isso que ele diz: eu vou responder e vou anunciar a vocês, revelar coisas grandes. E essas coisas, elas estão ocultas porque precisa de uma disposição para que alguém o busque. E quando estiver disposto a buscar, o Senhor vai se revelar. E Ele vai revelar a sua vontade. E é tão importante que quando Ele revela a sua vontade, Ele também sabe o que Ele vai revelar para os seus servos, qual é o propósito dele naquilo que Ele está revelando a eles. Isso é grandioso. Coisas grandiosas, coisas ocultas que vocês não sabem. E quando o próprio Jesus, João narra aqui essa história, Jesus falando aos fariseus, aos judeus, aos herodianos, essênios, era uma série de escolas que havia naqueles dias, e as pessoas, eles tinham como base, como pai, Abraão, e acreditando eles que, vivendo nas suas tradições, observando alguns ritos, alguns dogmas, segundo eles, indo à sinagoga uma ou duas vezes, participando da escola sabatina, e assim cumprindo os ritos, eles estavam agradando, estavam fazendo a vontade de Deus e achando eles que estavam imitando ou seguindo aquilo que Abraão tinha vivido e vivenciado nos seus dias. É por isso que eles dizem que tem Abraão como pai, porque Abraão é uma referência no judaísmo como o pai da fé, né? Então, pensando eles, vivendo daquela forma, nós estamos agradando a Deus, porque estamos vivendo como Abraão viveu. E Jesus, ele confronta essas pessoas, porque de fato, eles não estão vivendo como Abraão viveu. Eles não estavam seguindo um caminho que Abraão seguiu para tornar-se amigo de Deus.
É por isso que Jesus, ele diz, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está falando aqui para os judeus que creram, que credibilizaram a sua palavra, que absorveram o que Jesus estava ensinando. E a prova que eles estavam absorvendo o que Jesus estava ensinando é que eles estavam dispostos agora a seguir Jesus. É por isso que João diz aqui que para os judeus que creram, para os que acreditaram. Só que Jesus, irmãos, ele fala de algo mais intenso e profundo para eles, que o ponto de partida é crer, mas eles só vão alcançar os favores de Deus permanecendo. Porque muitos acreditavam naquilo que Jesus fazia, muitos criam que Jesus era o Filho de Deus, mas não permaneciam. Por algum tempo eles acreditavam e depois esqueciam, caíam no esquecimento. As pessoas começaram a se acostumar com os milagres que Jesus realizava. Prova disso que quando ele chega na aldeia de Betsaida, nós vamos ver que ele cura um cego, mas a Bíblia diz que ele tira ele de dentro da aldeia. Cura ele e diz, vai embora, não entre mais lá. Porque por muitos milagres realizados nesta aldeia, eles não creem em mim. Eles não acreditam em mim. Então, nós vamos observar aonde se houve tantos milagres, aonde as pessoas deveriam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, eles simplesmente se acostumaram em ver os milagres. É por isso que Jesus está falando para os judeus aqui, que creram nele, para que eles viessem permanecer. Crê, permaneçam. Porque umas vezes vocês permanecendo, como o próprio Jesus diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A condição para nos tornarmos discípulos de Jesus é permanecer na palavra. É absorver esta palavra, é viver esta palavra, é praticar a palavra de Deus. É ter essa palavra como nosso alimento. Porque a palavra, irmãos, é que nutre. E eu quero trazer essa palavra justamente baseada na palavra como alimento para as nossas vidas. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, e no versículo de número 2, Pedro, ele fala algo tão especial, irmãos. Ele diz que desejais ardentemente, como crianças recém-nascidas, pelo genuíno leite espiritual. Para quê, irmãos? Ele fala, porque esse leite, para que por ele vos seja dada o crescimento para a salvação. É tão importante isso, irmãos, que a palavra de Deus permanecendo, e Jesus está dizendo que permanecendo na palavra, condicionava eles como os discípulos, vivendo a palavra, ensinando a palavra, observando o que a palavra de Deus ensina, quais as instruções que ela nos dá para um viver santo, que glorifique e que agrada a Deus. Só vamos ter esse entendimento, essa mudança de mentalidade, quando nós nos alimentarmos da palavra. Como disse Pedro aqui, como nós desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Porque somente pela palavra de Deus que nós vamos nutrir, que vai ter vida, que vamos ter substância, que vamos nos alimentar, e esse alimento ele é saudável, ele vai nos tornar pessoas saudáveis. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida que enaltece ao Senhor,
É através da minha vivência. Porque eu vou observar a palavra de Deus. Porque quando eu me alimento dessa palavra, eu estou crescendo em todas as áreas. Você se torna uma pessoa madura, segura, alguém que enfrenta as lutas, mas não de cabeça baixa. Você enfrenta as lutas na certeza e com confiança que o Deus que você serve, Ele está com você. Isso é segurança. Alguém que é bem alimentado, ele tem substância. Ele enfrenta os desertos, porque o seu corpo ele tem resistência, substância para atravessar. Ele vai correr e ele não vai se cansar, porque o seu corpo está bem preparado para enfrentar esses obstáculos, para enfrentar aquela corrida ou aquela caminhada. E só podemos ter substância se nós nos alimentarmos bem. Os nutricionistas eles falam muito bem, se não tiver uma boa alimentação, você pode até estar plantando doença. Você pode estar plantando doença, por quê? Por causa da péssima alimentação. E cá entre nós, a maioria dos brasileiros são doentes justamente por causa de quê? De uma péssima alimentação, porque está ingerindo coisas que não vai trazer substância para o corpo, não vai trazer saúde para o corpo. Da mesma coisa, irmãos, é a nossa vida espiritual. Só vamos ter uma vida espiritual saudável se nós nos alimentarmos bem. E para termos uma vida saudável e para nos alimentarmos bem e ser bem nutrido, nós temos que saber qual o tipo de comida que eu estou comendo. É por isso, irmãos, que Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, porque é a minha palavra que vai habilitar vocês, é a minha palavra que vai condicionar vocês como os meus discípulos. Parece que nós estamos lendo João 15, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei ao Pai o que quiseres, e nisto vos será feito. E naquilo que eu peço a Deus, o Deus ele é glorificado. Se Deus é glorificado, irmãos, Jesus diz: verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós só vamos nos tornar discípulos de Jesus quando Ele é glorificado na nossa vida. E como é que eu vou ter esse entendimento? Segundo a palavra de Deus. Porque se não tivermos essa consciência, segundo a palavra, nós não vamos conseguir alcançar essa maturidade que o Senhor espera que nós alcançamos. E é por isso que Pedro recomenda à igreja daqueles dias, que para que eles pudessem suportar as aflições do seu tempo, as perseguições dos seus dias, para que eles pudessem resistir tudo isso, eles precisavam estar bem alimentados da palavra. É por isso que eles tinham que anseiar, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Os especialistas dizem, irmãos, que o leite materno é o melhor alimento nutritivo para uma criança. Então, tal que a criança se alimenta até os 6 meses. Ele é a base para o crescimento, para a formação, para nutrir aquela criança. E depois dos 6 meses, claro que não vai... A mãe não consegue, no desenvolvimento dessa criança, sustentar ele apenas do leite, mas ele é a base. Para um bom crescimento, a criança cresce saudável. Uma criança com 6 meses alimentando do leite, é uma criança robusta, forte, saudável, porque o leite é saudável. E Pedro faz essa comparação. Quer crescer, quer fortalecer a tua base,
quer ter um bom nutriente para um bom crescimento, se alimente do genuíno leite espiritual para o crescimento. E ele fala de coisa importante, que por ele vos seja dada o crescimento para a salvação, para que você tenha esse entendimento. Por quê? Porque quando eu alcanço esse entendimento, eu sei que eu fui alcançado por Cristo. Eu fui salvo, liberto. Fui salvo da ira de Deus, da condenação que me esperava. Agora eu estou sendo salvo porque eu estou em busca de uma santificação. É um processo gradativo na minha caminhada como cristão. Me santificando a cada dia. Por quê? Porque é a palavra que me dá esse entendimento, que por ela eu examino a mim mesmo. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu só posso fazer essa autoavaliação segundo a palavra de Deus. É a palavra que nos dá esse entendimento. O salmista no Salmo 1, no versículo 2, ele fala exatamente de como deve ser a nossa busca. Qual é o seu maior prazer? No que consiste a tua fé, a tua expectativa, a tua visão, a tua busca como cristão? Qual é a base para esse crescimento? O salmista diz: antes o teu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a recomendação do salmista, irmãos, para um bom crescimento, para uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque no versículo anterior, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele diz: mas antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para que eu não venha andar segundo o conselho do ímpio, para que eu não seja conduzido por vento de doutrina, para que eu não venha me sentar na roda daqueles que vivem escarnecendo a vida dos outros, para que você não incorra nesse erro, você tem que ter um parâmetro na sua vida, e você tem que usar como base, como um princípio, a palavra de Deus, porque é ela que vai abrir os teus olhos. É a palavra de Deus que vai te dar esse discernimento. É a palavra de Deus que vai dar a você essa consciência de que a palavra que sai da minha boca tem que ser palavras que edificam, que mudam vida, que transformam vida de pessoas, e não que levem pessoas à perdição. É por isso que o salmista ele observa: olha, antes o teu prazer esteja na lei do Senhor, que o teu tempo, o teu gozo, a tua alegria, a tua praticidade diária seja na palavra, te alimenta da palavra. E nessa lei, você medita nela de dia e de noite. Irmãos, uma avaliação diária. Medita nela dia e noite. Essa é a recomendação do salmista. O próprio Jesus, ele diz que toda palavra, ele diz assim: Deus mesmo afirma, assim será. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes cumpra aquilo que lhe apraz. Essa é a palavra de Deus. Toda palavra, ele diz, Deus mesmo afirma, assim será. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá
aquilo que me apraz, ou que lhe apraz. Você sabia, irmãos, que todas as vezes que você emite palavras, que você lança palavra, você está lançando voz de comando? É por isso que a Bíblia diz que nós temos, o próprio Tiago diz que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras ou com a língua. Porque quando você lança uma palavra, você está lançando voz de comando. Você está lançando uma palavra, se for de bênção, ela vai lá e alcança aquele a quem você lançou. Mas se você lança uma palavra de maldição, ela também vai alcançar. Porque você está lançando voz de comando. E Jesus, sabendo disso, ele diz: toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes elas cumprem aquilo que lhe apraz. Ou seja, eu lanço voz de comando e a palavra vai e ela não volta vazia. Porque eu lancei essa palavra com um propósito, com um objetivo, para atingir um alvo. E esse alvo é alcançado, ele é atingido, ele tem um objetivo. Ela não volta vazia. Então, assim como ele lança, nós também temos que ter cuidado em lançarmos, porque nós estamos lançando voz de comando. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Esse versículo nós sempre estamos citando ele. 2 Coríntios 5,17. Isso aqui eu acredito que você já sabe. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele está falando aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a mentalidade de uma pessoa. Porque uma vez nós encontramos, tendo contato com esta palavra, a nossa mentalidade ela é mudada. É por isso que o que mentia não mente mais. O que roubava não. O que se prostituía não. Por quê? Porque a palavra mudou a sua forma de pensar. A palavra mudou a mentalidade da pessoa. Porque agora eu não penso mais como homem carnal. Eu penso, eu ajo, eu faço como homem espiritual. Porque agora eu tenho uma mentalidade mudada. Eu tenho uma mente diferente. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que este Evangelho, esta mensagem que ele pregava, e é o Evangelho que nós pregamos hoje, uma vez sendo ele credibilizado, ele tem poder para transformar vidas. Ele tem poder para transformar. E por que que os judeus naqueles dias, os que não creram em Jesus, estavam questionando a Jesus? Estavam questionando a Jesus porque eles não credibilizavam esta palavra. Eles estavam presos aos ritos, aos dogmas. Eles estavam presos às tradições. E quando Jesus ele vem apresentando, quando ele vem revelando quem de fato é o Pai e qual é a vontade de Deus para a vida deles, eles começam a usar como pretexto e como desculpa Abraão. Eles começam a usar Abraão como pretexto para afirmar a sua imaturidade, estar inerte diante de uma situação daquela. É por isso, irmãos, que Jesus ele confronta eles. Porque a palavra de Deus, ela confronta a nossa realidade, quando nós estamos fora do propósito. Mas essa confrontação não é para uma reprovação. A confrontação é para uma mudança. É para que nós venhamos avaliar a nossa condição e nós nos posicionarmos da forma que Deus quer.
E era isso que Jesus estava falando para eles naqueles dias, para que eles viessem tomar uma posição e ter uma postura de verdadeiro servo de Deus. Porque a primeira postura que Jesus está cobrando deles, que se eles tinham Abraão como pai, se Abraão para eles era uma referência como pai da fé, como homem que andou com Deus, Jesus está dizendo, se vocês de fato são filhos de Abraão, e reconhece ele como pai da fé, como homem que serviu, estava disposto a servir a Deus, e por que vocês não aceitam o meu testemunho? Por que vocês não obedecem a minha palavra? Por que vocês não me aceitam como filho de Deus? É um contrassenso aí, irmãos. Alguém dizer que é filho de Abraão, e o próprio Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E vocês são filhos de Abraão e não me aceitam. Não aceitam o meu testemunho, que contrassenso é esse? Qual é o Abraão que vocês declaram que ele é pai de vocês? Porque o Abraão que eu conheço, ele viu o meu dia e se alegrou. Se Abraão tivesse aqui, ele me aceitaria o meu testemunho, ele aceitaria a palavra do Senhor, porque ele entendia que eu fui enviado do Pai. O que Jesus confronta, irmãos, ele confronta a realidade, ele confronta a nossa realidade. Qual é a realidade que ele nos confronta? Aquilo que professamos e o que vivemos. Porque a minha confissão de fé não condiz com a minha vivência diária. E é essa realidade, irmãos, que todos os dias ela é confrontada segundo a palavra de Deus. A minha confissão é uma coisa e a minha vivência é outra. Que contraste. E Jesus mostra aqui, olha, para ser filho de Abraão, tem essas condições. Há algumas condições para que vocês de fato venham declarar que são filhos de Abraão, e essa declaração ela seja verdadeira. E qual é o ponto de partida? Em primeiro lugar, é reconhecer que eu sou filho de Deus, que eu fui enviado do Pai. Se vocês reconhecerem que são filhos de Abraão, vocês me reconhecerão como filho de Deus. E Jesus ele falou uma coisa importante, ele disse, olha, o servo não permanece para sempre na casa do seu Senhor, mas o filho sim. Abraão veio e foi, mas eu vim como filho, e o filho permanece. Esse filho aqui não é apenas um servo que veio, anunciou e desapareceu no tempo. Não, o filho permanece para sempre na casa do Pai. Se vocês reconhecem Abraão como servo e não me reconhecem como filhos, há um contraste em tudo isso. O que Jesus está nos ensinando hoje, irmãos, é que a nossa confissão diante dele, aceitando ele como Senhor, nós temos que demonstrar isso todo dia na nossa vivência diária. Não é glorificar Jesus apenas de lábios. Não é dizer eu sou de Jesus, eu sou servo de Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito nos milagres de Jesus. Mas você crê para ver milagre? Você submete a esse senhorio? É isso que ele nos confronta a nossa realidade. O nosso testemunho só se torna um testemunho verdadeiro quando nós nos tornamos completamente, irmãos, comprometidos com Cristo. Meu testemunho é verdadeiro. Porque Cristo está em mim, eu estou em Cristo e a palavra dele está em mim. E Jesus ele fala uma coisa interessante. Bem sei que vós são descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me. Ao contraste, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Contrassenso, vocês estão declarando que são filhos de Abraão, mas o interior de vocês só planejam coisas más.
vocês estão querendo me matar por não aceitar o meu testemunho. Aí Jesus vai um pouco mais além, e eu estou adiantando que o relâmpago é sério ali. E ele diz assim: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam-lhes e disseram-lhes: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. O que Jesus está dizendo, que o testemunho dele Jesus, ele é válido por quê? Porque eu estou fazendo, eu estou praticando o que eu vi diante do meu Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Vocês estão fazendo o que vocês viram, o que vocês aprenderam do vosso Pai. Se você ler esse texto todinho, vocês vão descobrir quem era o pai deles que Jesus estava falando. Vocês aprenderam o que vocês viram também do vosso pai. Agora Jesus diz: mas se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Aqui que está o cerne da questão. Se vocês fossem o que vocês declaram, o pensamento de vocês era outro, a atitude de vocês era outra, a vivência de vocês era outra. Por quê? Porque vocês praticavam as mesmas obras que Abraão praticou, vocês praticavam obra de justiça, e vocês não estão praticando isso. Vocês são injustos, vocês são mentirosos, vocês são caluniadores, vocês são presunçosos, vocês articulam mal em nome de verdade, em nome de Deus. Porque as obras de vocês não são obras de justiça. Vocês matam em nome de Deus, vocês apedrejam em nome de Deus, vocês não estendem a mão para o necessitado, vocês não têm compaixão dos oprimidos, porque era assim que eles faziam, irmãos. Em nome da religião eles matavam, porque Jesus diz: olha, eu vim de Deus, foi Deus que me enviou, e o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque o Pai me ordenou, foi o Pai que me enviou, foi o Pai que me deu todas essas diretrizes para que eu pudesse cumprir a sua vontade, o seu propósito. Irmão, se em Cristo consiste a vontade do Pai, não era tão difícil deles reconhecerem Jesus como filho de Abraão, como filho de Deus, mas não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, mas eles tentaram de todas as formas tentarem matar Jesus. E o que nós aprendemos, que nós temos que ser diferente. O que nós aprendemos aqui, que nós temos que permanecer naquilo que Jesus nos ensina. Porque assim nós estamos fazendo diferença quando nós nos assemelhamos a Ele. E como é que eu torno-me parecido com Cristo? Vivendo como a palavra dele nos ensina, rejeitando o mal, dizendo não para o pecado. O salmista, irmãos, no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O versículo 9 desse capítulo diz: de que maneira purificará um jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Irmãos, é a palavra de Deus que nos habilita. E o que Jesus está dizendo: ei, vocês precisam ter uma referência como verdadeiros discípulos do Senhor, como filhos de Abraão, como filhos de Deus.
vocês têm que ter uma referência. A palavra de Deus. Se tornar amante desta palavra, não apenas como observadores, mas como alguém que vive, que pratica, que exerce, que exercita essa palavra no seu dia a dia. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Não?